Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Momentos em que você olha para o céu e se pergunta: onde está o Senhor nesta hora? Você ora, jejua, busca e mesmo assim o céu parece de bronze. Você sente como se suas orações batessem no teto e voltassem. Então a dúvida, essa sutil inimiga da fé, começa a se infiltrar em seu coração como água por uma rachadura. Mas quero declarar sobre sua vida hoje: os momentos que parecem ser de ausência são, na verdade, os momentos em que Deus está mais ativamente trabalhando em seu favor. A aparente inatividade divina é apenas o prenúncio de um mover sobrenatural que está prestes a irromper em sua existência. No livro de Abacuque, encontramos um homem lutando com essa mesma questão. Um profeta, um homem de Deus, confrontando o Criador com suas dúvidas. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? A honestidade de Abacuque é refrescante, não é? Ele não disfarça sua frustração. Ele não esconde sua confusão diante do aparente silêncio de Deus face à injustiça. Mas observe a resposta do Senhor em Abacuque 2:3. Ainda que a visão tarde, aguarda-a, porque certamente virá, não tardará. Que paradoxo divino! Ainda que tarde, não tardará. Deus está dizendo: eu opero dentro e fora do tempo que você conhece. O que parece demora para você é precisão perfeita para mim. Quantas vezes você interpretou o silêncio de Deus como ausência, quando na verdade era apenas preparo? Quantas vezes você confundiu a espera com abandono? José entendeu isso na prisão egípcia. Por anos, aquele jovem de sonhos proféticos contemplou as mesmas paredes, respirou o mesmo ar viciado, ouviu os mesmos lamentos dos outros prisioneiros. Dia após dia, semana após semana, nenhum sinal, nenhuma mensagem do céu, nenhum sonho interpretativo para lhe dar esperança. Como deve ter sido fácil duvidar, como deve ter sido tentador pensar: talvez aqueles sonhos fossem apenas imaginação minha. Talvez Deus tenha me abandonado. Mas o que acontecia nos bastidores? Enquanto José estava esquecido na prisão, Deus orquestrava cada detalhe para sua ascensão. O tempo na prisão não era punição, era preparação. Não era abandono, era aprendizado. Não era esquecimento, era formação de caráter para sustentar o propósito. Ouça-me com atenção. Quando o silêncio de Deus pesa sobre seus ombros, não é hora de duvidar, é hora de confiar ainda mais profundamente. É hora de declarar como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Observe, não diz porque sinto tua presença ou porque vejo sinais claros, mas simplesmente porque tu estás comigo. Esta é a essência da fé madura, confiar não na evidência, mas na presença prometida. Você já passou por momentos em que tudo parecia dar errado? Situações em que cada porta que você batia fechava-se diante de seus olhos. Empregos que não vinham, relacionamentos que se desfaziam, projetos que fracassavam, enfermidades que persistiam. E no meio disso tudo, o céu silencioso. A Bíblia nos revela em Isaías 55:8-9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando você não consegue traçar uma linha reta entre o que está vivendo e a promessa que recebeu, é porque Deus está desenhando uma linha curva de graça e soberania que seu olhar humano ainda não consegue compreender. Sua perspectiva é limitada pelo tempo e espaço. A de Deus é eterna e infinita. A mulher com fluxo de sangue entendeu isso. Durante 12 longos anos, ela viveu como uma pária social, isolada, considerada impura, gastando tudo o que tinha com médicos, sem resultado algum. 12 anos? Você consegue imaginar o que é sofrer por tanto tempo? Quantas manhãs ela deve ter acordado pensando: talvez hoje seja diferente. Quantas noites deve ter chorado perguntando: por que, Senhor?
por que não me curas? E durante todo esse tempo, o que Deus fazia? Preparava o encontro perfeito. Orquestrava as circunstâncias para que, num momento específico, numa rua específica, ela pudesse encontrar Jesus. E não qualquer encontro. Um encontro que seria registrado para a eternidade como testemunho da persistência da fé diante do aparente silêncio divino. Quando ela finalmente tocou a borda do manto de Jesus, a espera não diminuiu o milagre, amplificou-o. A demora não reduziu o poder da cura, intensificou seu significado. E o que parecia ser o silêncio de Deus era apenas o prenúncio de um testemunho eterno. Seu silêncio atual é apenas o prelúdio de um testemunho que irá glorificar a Deus de maneiras que você nem consegue conceber agora. Observe Jó, um homem íntegro, justo, temente a Deus. Em um único dia, perdeu filhos, riquezas, saúde. Seus amigos, que deveriam confortá-lo, tornaram-se acusadores. Sua esposa, que deveria apoiá-lo, sugeriu que amaldiçoasse a Deus e morresse. E Deus, silêncio. Capítulo após capítulo de questionamento humano, e o céu parecia mudo. Mas no silêncio, Deus estava presente. No sofrimento, Deus estava atento. E quando finalmente falou, não respondeu às perguntas específicas de Jó. Revelou-se em sua majestade e soberania. E isso foi suficiente. Jó declarou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Quando Deus parece silencioso em sua vida, talvez não seja para esconder-se, mas para revelar-se de uma maneira mais profunda do que você jamais experimentou antes. A primeira coisa que acontece quando estamos enfrentando o silêncio de Deus é que começamos a questionar nossas próprias experiências passadas com Ele. Será que aquela resposta de oração foi coincidência? Será que aquela direção que senti era realmente de Deus? Nunca permita que as dúvidas do presente apaguem as evidências do passado. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho é o Deus que está guiando sua vida agora, mesmo que você não veja o caminho aberto diante de si. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro após 4 dias está trabalhando em sua situação, mesmo que ela pareça morta e já em decomposição. Quando Pedro começou a afundar nas águas do mar da Galileia, não foi porque Jesus havia perdido o poder, mas porque Pedro havia perdido o foco. Do mesmo modo, quando você começa a afundar nas circunstâncias da vida, não é porque Deus é menos poderoso, mas porque suas dúvidas se tornaram mais altas que sua fé. A segunda coisa que começa a acontecer em sua vida e que nunca deve fazer você duvidar de Deus são os reveses inesperados. Aqueles momentos em que você pensa, finalmente estou no caminho certo. E então, como um raio em dia de sol, vem o golpe, a demissão inesperada, o diagnóstico adverso, o filho que se desvia, o parceiro que trai. E você se pergunta, se estou no centro da vontade de Deus, por que isso está acontecendo? Paulo, o grande apóstolo, entendeu isso profundamente. Em 2 Coríntios 12, ele nos revela seu espinho na carne. 3 vezes clamou ao Senhor para que o removesse. 3 vezes! E a resposta não foi a remoção, mas a revelação. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que paradoxo divino! O revés não era um desvio do plano, era a parte integral dele. Quando Deus permite um revés em sua vida, não é para derrotá-lo, mas para redirecioná-lo. Não é para enfraquecê-lo, mas para refiná-lo. Não é para puni-lo, mas para posicioná-lo. Moisés entendeu isso quando fugiu para o deserto após matar o egípcio. Por 40 anos, 40 longos anos, aquele que fora educado nos palácios do Egito pastoreou ovelhas no deserto de Midian. Que revés! De príncipe a pastor, de palácios a prados desérticos. Como deve ter sido fácil pensar, estraguei tudo. Deus tinha um plano e eu o arruinei com minhas próprias mãos. Mas o deserto não era um desvio, era o caminho. Não era um acidente, era uma academia. Não era punição, era preparo. Foi no deserto, longe dos holofotes, que Moisés aprendeu a intimidade com Deus que o sustentaria durante a missão de libertação.
Foi nas horas silenciosas de pastoreio que ele desenvolveu a paciência necessária para liderar um povo de dura serviço. Seu revés atual não é o fim da sua história, é apenas o começo de um novo capítulo que Deus está escrevendo. E quando o livro estiver completo, você verá como cada aparente retrocesso era, na verdade, um avanço disfarçado. Jonas tentou fugir do chamado de Deus e acabou no ventre de um grande peixe. Que revés! 3 dias e 3 noites na escuridão fétida, rodeado de ácidos digestivos, algas marinhas envolvendo sua cabeça. Como deve ter sido fácil pensar, este é o fim. Eu desobedeci e agora estou pagando o preço. Mas o ventre do peixe não era o fim, era uma transição. Não era um túmulo, era um transporte. Não era punição final, era processo formativo. Do ventre escuro do peixe, Jonas clamou e Deus ouviu. E aquele revés tornou-se o prelúdio de um dos maiores avivamentos registrados na Bíblia, quando uma cidade inteira se voltou para Deus. Seu revés atual é apenas o prelúdio de um testemunho que irá impactar nações. O que o inimigo planejou para destruí-lo, Deus usará para definir seu propósito de forma ainda mais clara. No livro de Atos, vemos Paulo e Silas presos na cadeia de Filipos. Que revés! Açoitados, humilhados, lançados no cárcere interior, com os pés presos no tronco. Como seria natural pensar, se estamos fazendo a obra de Deus, por que Ele permite isto? Por que não nos protege? Mas à meia-noite, observe no momento mais escuro, Paulo e Silas cantavam hinos, e os outros presos os ouviam. Não lamentações, não queixas, não acusações, louvores. E então, o terremoto, as cadeias quebradas, o carcereiro convertido junto com toda a sua família. O revés não impediu o avanço do evangelho. Amplificou-o. Quando você louva a Deus no meio do seu revés, você não está negando a realidade do problema, está afirmando a superioridade de Deus sobre ele. A terceira coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus são as críticas e incompreensões. Aqueles momentos em que as pessoas ao seu redor, mesmo as mais próximas, não entendem o que você está passando ou por que você toma certas decisões. Neemias enfrentou isso quando decidiu reconstruir os muros de Jerusalém. Sambalate, Tobias e Gesem não apenas criticaram, mas zombaram abertamente. O que estão fazendo esses fracos judeus? Querem restaurar sua muralha? Oferecerão sacrifícios? Terminarão em um dia? Conseguirão ressuscitar pedras de montões de pó, pedras que foram queimadas? A crítica era cortante, desmoralizante, constante. Mas observe a resposta de Neemias em 6:3. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Que postura! Ele não se defendeu, não contra-atacou, não se intimidou. Simplesmente permaneceu focado na visão que Deus havia colocado em seu coração. Quando as pessoas criticam sua visão, sua fé, suas decisões baseadas em direção divina, lembre-se, não é você quem elas estão rejeitando, é o Deus que elas ainda não conhecem completamente. Sua incompreensão não é reflexo de falha sua, mas da limitação da perspectiva humana. Davi experimentou isso quando decidiu enfrentar Golias. Seu próprio irmão Eliabe o criticou duramente. Por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Que palavras duras vindas de um familiar. Como seria fácil duvidar, hesitar, recuar. Mas Davi não permitiu que a crítica familiar o afastasse do propósito divino. Ele sabia quem era em Deus, conhecia suas experiências passadas com o Senhor e entendia que o gigante diante dele era apenas mais uma oportunidade para Deus manifestar sua glória. Quando as pessoas mais próximas questionam sua direção divina, não vacile. Ouça com humildade, avalie com sabedoria, mas no final obedeça a Deus e não à opinião humana. Como Pedro declarou ante o Sinédrio, é necessário obedecer antes a Deus do que aos homens. Jeremias enfrentou incompreensão durante todo o seu ministério.
Chamado para profetizar juízo numa época em que os falsos profetas proclamavam paz e segurança, foi considerado traidor, pessimista, perturbador da ordem. Foi lançado numa cisterna, perseguido, ridicularizado. Em Jeremias 20, vemos seu lamento interior. Tornei-me motivo de zombaria o dia todo. Todos fazem pouco de mim. A palavra do Senhor tornou-se para mim uma vergonha e zombaria o dia todo. Mas se eu disser, não mencionarei a ele, nem falarei mais em seu nome. Sua palavra se torna em meu coração como fogo queimando, fechado em meus ossos. Canso-me de contê-la e não posso. Que revelação profunda. Mesmo em meio à incompreensão total, a palavra de Deus em seu interior era mais forte que a pressão externa. A convicção divina superava a crítica humana. Quando todos ao seu redor questionam sua direção, quando sua obediência a Deus parece loucura aos olhos do mundo, quando sua fé é ridicularizada e sua esperança zombada, lembre-se, você não caminha para agradar homens, mas para obedecer a Deus. Paulo expressou isso em Gálatas 1:10. Acaso procuro eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A quarta coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus é a demora nas promessas. Aqueles momentos em que você recebeu uma palavra, uma visão, uma promessa, e o tempo passa, meses, anos, décadas, e nada parece acontecer. A semente não germina, a porta não se abre. O milagre não se manifesta. Abraão entendeu isso profundamente. Aos 75 anos, recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação. Então, nada. Anos se passaram, 10 anos. A promessa continuava tão distante quanto no primeiro dia. Sara, já idosa, permanecia estéril. Como deve ter sido fácil duvidar, questionar, perguntar-se se havia entendido corretamente. Em Gênesis 15, vemos Abraão em um momento de vulnerabilidade humana. Soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? A pergunta honesta de um coração que aguardava. E Deus, em sua infinita paciência, reafirma a promessa. Leva Abraão para fora e diz, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que as pode contar. Assim será a sua descendência. Então, a Escritura nos dá um vislumbre da resposta de Abraão. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Em meio à demora, em face da impossibilidade biológica, contra toda esperança humana, Abraão escolheu crer. A demora de Deus nunca é negação, é desenvolvimento. Nunca é esquecimento, é estratégia. Nunca é crueldade, é compaixão que enxerga além do momento presente. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, 25 anos de espera. Mas esses anos não foram em vão. Foram anos de desenvolvimento de fé, de purificação de motivos, de preparação para a paternidade de uma promessa que impactaria o mundo inteiro. Quando Deus demora em cumprir sua promessa em sua vida, não é porque esqueceu ou mudou de ideia. É porque está preparando tanto você quanto as circunstâncias para um cumprimento que excederá tudo o que você poderia pedir ou pensar. Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas passou anos fugindo como um criminoso, escondendo-se em cavernas, servindo ao inimigo, antes de finalmente sentar-se no trono. Que demora! Como seria natural pensar, Samuel deve ter se enganado. Talvez aquela unção não fosse realmente de Deus. Mas os anos de espera não foram um erro divino, foram uma escola real. No deserto, nas cavernas, no exílio, Davi aprendeu lições de liderança, estratégia, misericórdia e dependência de Deus que nenhum palácio poderia ensinar. Escreveu salmos que têm fortalecido milhões de crentes ao longo dos séculos. Formou um caráter que sustentaria o peso da coroa. A demora em sua promessa não é desperdício, é investimento divino em seu caráter. Não é um desvio do caminho, é o próprio caminho para um cumprimento que glorificará a Deus muito mais do que uma resposta instantânea jamais poderia. Ana entendeu isso em sua luta pela maternidade.
Ano após ano ia ao tabernáculo, orava, clamava e voltava de mãos vazias. Provocada por Penina, incompreendida pelo sacerdote Eli, ela derramava sua alma perante o Senhor. E a demora produziu um voto: se te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. A demora não endureceu seu coração, refinou-o. Não diminuiu sua fé, direcionou-a. Não arruinou seu propósito, redefiniu. O resultado da espera não foi apenas Samuel. Foi um profeta, sacerdote e juiz que mudou a nação inteira de Israel. A demora não diminuiu a bênção, multiplicou-a exponencialmente. Quando a promessa de Deus parece demorar em sua vida, não desista, não desvie, não procure atalhos humanos. Como Isaías proclama: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A quinta coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus são as limitações de recursos. Aqueles momentos em que você sabe o que Deus quer que você faça, mas olha para seus recursos financeiros, relacionais, educacionais, físicos, e tudo parece insuficiente. A visão é grande, mas os meios parecem pequenos. Gideão enfrentou isso quando o anjo do Senhor o chamou para libertar Israel. Sua resposta em Juízes 6,15 revela sua consciência da limitação. Ah, Senhor, como libertarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Observe a resposta divina: eu serei contigo. Não eu aumentarei seus recursos, ou eu mudarei suas circunstâncias, mas simplesmente eu serei contigo. A presença de Deus é o recurso supremo que torna todos os outros recursos secundários. E o que aconteceu? Deus não apenas não aumentou o exército de Gideão, reduziu-o de 32 mil para apenas 300 homens. Por quê? Para que Israel não se vangloriasse, dizendo: a minha própria mão me livrou. As limitações de Gideão se tornaram a tela perfeita para Deus pintar sua glória. Quando você enfrenta limitações de recursos para cumprir o chamado divino, lembre-se, sua insuficiência é o palco para a suficiência de Deus. Como Paulo descobriu: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A viúva de Sarepta entendeu isso quando Elias pediu-lhe pão. Sua resposta revela a profundidade da limitação. Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho pão algum, só um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando 2 pedaços de lenha para levar para casa e preparar a comida para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Que situação desesperadora! O último punhado de farinha, o último resto de azeite, a última refeição antes da morte iminente. Limitação em sua expressão mais crua. Mas observe o que aconteceu quando ela obedeceu à palavra profética, quando usou seu último recurso em obediência a Deus. A farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. A limitação de recursos não era o fim, era apenas o começo de um milagre que duraria todo o período da seca. Quando você oferece suas limitações a Deus, Ele não apenas supre, Ele multiplica. Não apenas preenche, Ele transborda. Não apenas resolve, Ele redefine o problema. Jesus demonstrou isso no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Diante de uma multidão faminta, os discípulos viram apenas a limitação. Temos aqui somente 5 pães e 2 peixes. Jesus, porém, viu a oportunidade. Trazemos aqui. E o que fez com esses recursos limitados? Olhou para o céu, deu graças, partiu e distribuiu. O resultado? Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Quando você oferece suas limitações a Jesus, Ele não apenas supre a necessidade, cria a abundância.
não apenas resolve a crise, revela sua glória. Não apenas atende à demanda, supera toda expectativa. Suas limitações atuais não são barreiras para Deus, são apenas plataformas para Ele demonstrar sua suficiência. Como o apóstolo Paulo declarou, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. A sexta coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus são os fracassos e quedas. Aqueles momentos em que você falha, cai, peca, decepciona a si mesmo e aos outros e pensa, agora sim, estraguei tudo de vez. Deus nunca mais poderá me usar. Pedro experimentou isso na noite da negação. 3 vezes negou conhecer Jesus, a última com maldições e juramentos. Que queda para aquele que havia declarado, ainda que todos te abandonem, eu jamais o abandonarei. A Escritura nos diz que, após o canto do galo, saindo dali, chorou amargamente, como deve ter sido devastador para Pedro. Ele que andara sobre as águas, que vira a transfiguração, que recebera a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora um fracassado, um covarde, um traidor. Mas observe o que Jesus fez após a ressurreição. O anjo no túmulo deu uma mensagem específica. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. E a Pedro, uma menção especial, uma consideração personalizada para o discípulo caído. Então, naquela manhã à beira do mar da Galileia, Jesus restaurou Pedro com a tríplice pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? 3 negações, 3 afirmações, 3 falhas, 3 restaurações. E depois da restauração, a comissão: apacenta as minhas ovelhas. O fracasso de Pedro não foi o fim de sua história com Deus, foi apenas o prelúdio de um novo capítulo de intimidade e ministério mais profundos. Sua queda não o desqualificou. Na verdade, o qualificou para pastorear outros com compaixão, entendendo a profundidade tanto da fraqueza humana quanto da graça divina. Quando você falha, quando cai, quando decepciona a si mesmo e aos outros, lembre-se, Deus não é surpreendido por suas quedas. Antes mesmo de você falhar, Ele já havia preparado o caminho da restauração. Davi entendeu isso após seu pecado com Batseba. Adultério, assassinato, encobrimento, pecados graves, consequências sérias. Quando confrontado pelo profeta Natã, sua resposta foi direta: pequei contra o Senhor. E o que vemos depois? O Salmo 51, uma das expressões mais profundas de arrependimento e restauração da literatura mundial. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. O fracasso de Davi revelou uma dimensão de Deus que ele não conhecia antes. A profundidade de sua misericórdia, a amplitude de seu perdão, a possibilidade de restauração mesmo após o pecado mais grave. Seu fracasso atual não é o capítulo final de sua história. É apenas a configuração para uma demonstração ainda mais poderosa da graça redentora de Deus. Como Paulo escreveu, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A 7ª coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus é a solidão na jornada. Aqueles momentos em que você olha ao redor e parece que ninguém mais entende seu chamado, sua visão, sua luta. Momentos em que você se sente como a única pessoa ainda tentando ser fiel, ainda acreditando na promessa, ainda perseverando na fé. Elias experimentou isso no Monte Carmelo. Após a vitória espetacular sobre os profetas de Baal, após o fogo descer e consumir o sacrifício, após a chuva finalmente cair, depois de 3 anos e meio de seca, ele fugiu para o deserto, deprimido e temeroso. Sua declaração em 1 Reis 19:10 revela a profundidade de seu sentimento de isolamento. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança,
Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Só eu fiquei. Que solidão profunda nessas palavras. E, no entanto, qual foi a resposta de Deus? Ainda deixei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. A solidão de Elias era real em sua experiência, mas não na realidade divina. Enquanto ele se sentia completamente isolado, Deus tinha preservado milhares que permaneciam fiéis. Sua perspectiva limitada não permitia ver o quadro completo que apenas Deus podia enxergar. Quando você se sente sozinho em sua jornada de fé, lembre-se, a solidão percebida raramente reflete a realidade completa. Deus sempre preserva um remanescente, sempre mantém outros que compartilham sua visão, mesmo que você não os veja de imediato. Paulo experimentou essa solidão em sua primeira defesa em Roma. Em 2 Timóteo 4:16-17, ele escreve: "Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. O Senhor, todavia, esteve ao meu lado e me fortaleceu." Observe o contraste. Todos me abandonaram. O Senhor esteve ao meu lado. No momento de maior solidão humana, a presença divina se tornou mais palpável. O abandono dos homens abriu espaço para uma experiência mais profunda da fidelidade de Deus. Sua solidão atual não é abandono, é apenas uma oportunidade para experimentar uma dimensão mais profunda da companhia divina. Como Deus prometeu em Isaías 43:2. "Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." A oitava coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus é a intensificação das lutas espirituais. Aqueles momentos em que parece que tudo está contra você, quando os ataques se multiplicam, quando pensamentos de derrota, fracasso e desistência bombardeiam sua mente constantemente. Daniel experimentou isso quando decidiu buscar revelação divina. Por 3 semanas, jejuou parcialmente, orando e buscando entendimento. E o que aconteceu no reino espiritual? O anjo revelou: "Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Que revelação extraordinária! Enquanto Daniel orava na terra, aparentemente sem resposta, uma batalha intensa se travava no reino espiritual. A resposta havia sido liberada no primeiro dia, mas a manifestação foi impedida por oposição demoníaca. Quando as lutas espirituais se intensificam em sua vida, não é sinal de abandono divino. É frequentemente sinal de que você está na direção certa, ameaçando o reino das trevas. Não é evidência de que Deus o esqueceu, mas de que o inimigo o teme. Paulo entendeu isso profundamente. Em Efésios 6:12, ele escreve: "Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." A intensificação da luta espiritual não é punição, é posição, não é retrocesso, é realinhamento. Não é derrota, é prenúncio de vitória iminente. Quando os ataques se multiplicam, quando pensamentos de desistência inundam sua mente, quando o desânimo parece mais forte que a fé, lembre-se, muitas vezes a escuridão é mais profunda justamente antes do amanhecer. A intensidade da batalha frequentemente sinaliza a proximidade da vitória. Jesus experimentou isso no Getsemane. A angústia foi tão intensa que seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão. A batalha espiritual foi tão feroz que ele clamou: "Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice." Mas observe o que veio depois de Getsemane. A cruz, que parecia derrota, mas era vitória. A morte, que parecia fim, mas era transição. O sepultamento, que parecia conclusão, mas era apenas preparação para a gloriosa ressurreição.
Sua batalha atual não é o fim. É apenas o prelúdio da vitória mais gloriosa que você já experimentou. Como Paulo declarou, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A nona coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus é quando todos os seus planos parecem desmoronar. Aqueles momentos em que você traçou uma rota, estabeleceu metas, definiu prazos e então, como um castelo de cartas ao vento, tudo vem abaixo. Paulo e Silas experimentaram isso em sua jornada missionária. Em Atos 16, 6, 10, lemos: foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Assim, passando pela Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Observe a sequência: 2 bloqueios divinos seguidos de uma nova direção. O que parecia interrupção era, na verdade, redirecionamento. O que parecia obstrução era, na verdade, orientação. O que parecia frustração era, na verdade, favor divino guiando-os para o lugar exato onde deveriam estar. Quando seus planos desmoronam, não é sinal de que Deus o abandonou. É frequentemente sinal de que ele tem planos melhores. Como escrito em Provérbios 16, 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. José entendeu isso quando seus planos para um casamento tranquilo com Maria foram completamente transformados pela notícia da gravidez sobrenatural. Que desmoronamento de expectativas! Que reviravolta em todos os planos cuidadosamente elaborados! Mas no meio desse aparente caos, o anjo apareceu e revelou: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O desmoronamento dos planos de José não era tragédia, era transição para um propósito muito maior do que ele jamais poderia ter imaginado. Ele não seria apenas marido de uma jovem de Nazaré, seria o pai terreno do Messias, o Salvador do mundo. Quando seus planos desmoronam, lembre-se, muitas vezes Deus está apenas limpando o terreno para construir algo muito maior do que sua mente limitada poderia conceber. Como ele promete em Jeremias 29, 11, porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, em planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A 10ª coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus é quando ele parece exigir o seu Isaque. Aqueles momentos em que Deus pede que você entregue exatamente aquilo que é mais precioso, aquilo que você mais ama, aquilo que parece ser a própria concretização da promessa divina. Abraão enfrentou isso no Monte Moriá, depois de esperar décadas pelo filho da promessa. Depois de finalmente ver Isaque crescer como a concretização tangível da fidelidade de Deus, veio o comando devastador: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto. Que pedido incompreensível! Como poderia Deus pedir a Abraão que sacrificasse o próprio cumprimento de sua promessa? Como poderia exigir a entrega daquilo que ele mesmo havia dado como sinal de sua fidelidade? Hebreus 11, 17 e 19 nos dá uma visão do raciocínio de Abraão. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão havia chegado a uma compreensão profunda: o Deus que faz promessas é maior que as próprias promessas. O dador é maior que o dom. A fonte é mais importante que o fluxo.
Quando Deus pede seu Isaque, não é para destruir sua bênção, é para desvinculá-lo da idolatria sutil de amar mais o presente do que o presenteador. Não é para quebrar seu coração, é para purificá-lo. Não é para arruinar seu futuro, é para refiná-lo. E o que aconteceu no Monte Moriá? No último momento, Deus providenciou o carneiro para o sacrifício e declarou: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. O teste não era para informar a Deus, era para formar Abraão. Não era para provar algo a Deus, era para provar algo a Abraão sobre sua própria fé. Quando Deus pede que você entregue o que mais ama, não é porque Ele quer tirá-lo de você, é porque quer libertá-lo da servidão sutil a qualquer coisa menor que Ele mesmo. Como Jesus ensinou: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Muitas vezes, quando você entrega seu Isaque no altar da obediência, Deus não apenas o devolve, Ele o multiplica. Não apenas o preserva, Ele o potencializa. Não apenas o mantém, Ele o magnifica. Jó experimentou isso quando perdeu tudo: propriedades, filhos, saúde. E ainda assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. No final da história, o Senhor abençoou o último período da vida de Jó mais do que o primeiro. Ele recebeu o dobro de tudo o que havia perdido. Quando Deus pede seu Isaque, não é o fim da bênção. É apenas o início de um novo nível de intimidade, confiança e provisão que você jamais experimentaria de outra forma. Esta é a essência da fé madura: confiar em Deus, mesmo quando Ele parece contradizer suas próprias promessas. Confiar em seu caráter, mesmo quando seus comandos parecem incompreensíveis. Confiar em seu coração, mesmo quando suas mãos parecem severas. Nunca duvide de Deus quando essas coisas começarem a acontecer em sua vida. O silêncio, os reveses, as críticas, as demoras, as limitações, os fracassos, a solidão, as lutas intensificadas, os planos desmoronados, o pedido do seu Isaque, nada disso significa que Deus o abandonou. Pelo contrário, são evidências de que Ele está mais ativamente envolvido em sua vida do que nunca antes. Como Paulo declarou em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as agradáveis, não apenas as compreensíveis, não apenas as desejáveis, todas as coisas. O aparente silêncio, o revés doloroso, a crítica cortante, a demora frustrante, a limitação constrangedora, o fracasso humilhante, a solidão esmagadora, a luta intensa, o plano desmoronado, o pedido do Isaque. Tudo isso está sendo tecido no tapeçaria divina de seu propósito para a sua vida. Talvez você esteja passando agora mesmo por uma dessas experiências. Talvez o céu pareça de bronze. Talvez os reveses tenham se multiplicado. Talvez as críticas estejam chovendo de todos os lados. Talvez a promessa demore a se cumprir. Talvez seus recursos pareçam dramaticamente insuficientes. Talvez você tenha caído, falhado, decepcionado a si mesmo e aos outros. Talvez você se sinta completamente sozinho em sua jornada. Talvez a luta espiritual tenha intensificado, a ponto de você pensar em desistir. Talvez seus planos tenham desmoronado completamente. Talvez Deus esteja pedindo que você entregue o seu Isaque. Se você está em qualquer dessas situações, quero declarar sobre sua vida hoje: nunca duvide de Deus. Não confunda seus métodos com seu coração. Não confunda seus processos com seu caráter. Não confunda seus caminhos com seu amor. Como Isaías proclama em 55:8-9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esta é a essência da fé: confiar no caráter de Deus quando seus caminhos não fazem sentido. Confiar em seu coração quando suas mãos parecem pesadas.
Confiar em seu amor quando seus métodos parecem severos. Hebreus 11:1 define fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Observe, certeza e prova, não possibilidade e palpite. A fé genuína não é wishful thinking espiritual. É convicção inabalável, baseada no caráter imutável de um Deus absolutamente fiel. E como desenvolver essa fé? Romanos 10:17 nos diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A exposição constante à palavra de Deus cria o ambiente perfeito para o crescimento da fé. Quanto mais você conhece o caráter de Deus revelado nas Escrituras, mais você confia em seus caminhos, mesmo quando não os compreende. Você quer fortalecer sua fé nos momentos de aparente silêncio divino? Mergulhe na palavra. Quer encontrar força para perseverar nos reveses? Sature-se nas promessas de Deus. Quer manter-se firme diante das críticas? Ancore-se na aprovação divina revelada nas Escrituras. Quer paciência na demora? Estude os exemplos bíblicos de espera fiel. Quer ver seus recursos limitados multiplicados? Contemple os milagres de provisão registrados na Bíblia. Quer restauração após a queda? Medite nas histórias de redenção que permeiam a narrativa bíblica. A palavra de Deus é o antídoto para a dúvida, é o remédio para a desconfiança, é a cura para a incredulidade. Como Davi declarou no Salmo 119:105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nos momentos de escuridão, quando o caminho à frente parece incerto, quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas, a palavra ilumina não apenas o próximo passo, mas também revela o coração do Deus que guia cada passo. Abacuque aprendeu isso em sua luta com as aparentes contradições divinas. Após questionar, argumentar, debater com Deus, ele chegou a uma conclusão poderosa em 3:17-19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre as minhas alturas. Ainda que... Todavia, esta é a linguagem da fé madura. Não negação das circunstâncias adversas, mas afirmação de uma realidade mais profunda. Não ignorar os fatos dolorosos, mas ancorar-se em um fato mais fundamental, a fidelidade imutável de um Deus soberano. A confiança de Abacuque não estava baseada no que via. Figueiras sem flores, vides sem frutos, oliveiras sem azeitonas, campos sem colheitas, apriscos sem ovelhas, currais sem gado. Estava baseada em quem conhecia. O Senhor Deus é a minha força. Este é o convite para a sua vida hoje. Conhecer a Deus tão profundamente que nenhuma circunstância adversa possa abalar sua confiança em seu caráter. Desenvolver uma intimidade tão real com o Pai que nenhum silêncio aparente possa fazê-lo duvidar de seu amor. Ancorar-se tão firmemente em suas promessas que nenhum revés possa desviá-lo de seu propósito. O apóstolo Paulo expressou essa confiança inabalável em Romanos 8:31-39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por causa de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte,
Nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que declaração triunfante, que certeza gloriosa, que confiança inabalável. Nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem o silêncio aparente, nem os reveses dolorosos, nem as críticas impiedosas, nem as demoras frustrantes, nem as limitações constrangedoras, nem os fracassos humilhantes, nem a solidão esmagadora, nem as lutas intensificadas, nem os planos desmoronados, nem mesmo o pedido do seu Isaque. Nada pode criar uma brecha entre você e o amor de seu Pai Celestial. Esta é a âncora para sua alma nos momentos de tempestade. Esta é a rocha para seus pés no terreno instável. Este é o refúgio para seu coração nos tempos de incerteza. Como Davi declarou no Salmo 62, 5-8, a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha fortaleza. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confiai nele em todo o tempo, não apenas nos momentos de clareza, mas também nos momentos de confusão. Não apenas quando o caminho é suave, mas também quando é acidentado. Não apenas quando a resposta é sim, mas também quando parece ser não ou espere. Derramai perante ele o vosso coração. Levai a ele suas dúvidas, seus medos, suas perguntas, suas frustrações. Deus não teme suas emoções honestas. Ele não se intimida com suas questões sinceras. Ele não se ofende com sua luta para entender. Como um pai amoroso, ele acolhe a vulnerabilidade de um coração que, mesmo em meio à confusão, ainda se volta para ele. Esta é a jornada da fé madura, não ausência de perguntas, mas presença de confiança mesmo quando as respostas tardam. Não negação da dor, mas afirmação do propósito mesmo quando o processo dói. Não fingimento de compreensão, mas compromisso de fidelidade, mesmo quando o caminho parece obscuro. Hoje quero declarar sobre sua vida: nunca duvide de Deus. O que quer que você esteja enfrentando, por mais difícil, por mais doloroso, por mais confuso que seja, nunca duvide de Deus. O Deus que dividiu o Mar Vermelho pode abrir um caminho onde não parece haver saída. O Deus que fez água brotar da rocha pode trazer provisão do lugar mais improvável. O Deus que derrubou os muros de Jericó pode derrubar qualquer fortaleza que se ergue contra você. O Deus que fechou a boca dos leões para Daniel pode silenciar qualquer acusador que se levante contra você. O Deus que caminhou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente caminhará com você em meio ao fogo da provação. O Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias pode trazer vida a qualquer situação que pareça irremediavelmente morta. Hoje eu declaro: o silêncio de Deus em sua vida se quebra neste momento. A promessa que tem tardado começa a se manifestar hoje. Os reveses que têm bloqueado seu caminho se transformam em degraus para a sua ascensão. As críticas que têm tentado desviá-lo do propósito se convertem em combustível para a sua determinação. As limitações que parecem restringi-lo se tornam palco para a demonstração da suficiência divina. Os fracassos que têm tentado defini-lo são redefinidos como lições que o preparam para um propósito maior. A solidão que tem pesado sobre seus ombros dá lugar a uma comunhão mais profunda com o Pai. As lutas intensificadas revelam-se como prenúncio da vitória iminente. Os planos desmoronados abrem espaço para os projetos superiores de Deus. O Isaque que você entregou no altar da obediência lhe é devolvido multiplicado. Hoje, em nome de Jesus, eu decreto: você é mais que vencedor por meio daquele que o amou. Você é filho do Rei dos Reis, herdeiro das promessas,
portador da unção, vaso escolhido, instrumento nos propósitos eternos de Deus. As circunstâncias não o definem, sua identidade em Cristo o define. Os problemas não determinam seu destino, o propósito de Deus determina. Os obstáculos não limitam seu futuro, as promessas divinas o garantem. Como Isaías 43, 1-3 declara: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Nunca mais duvide, nunca mais hesite, nunca mais recue. O mesmo Deus que iniciou a boa obra em você, a completará até o dia de Cristo Jesus. Esta é a sua hora de avançar, de romper, de tomar posse. As provações não vieram para derrotá-lo, mas para promovê-lo. As lutas não vieram para destruí-lo, mas para desenvolvê-lo. Os desafios não vieram para arruiná-lo, mas para refiná-lo. Nunca duvide de Deus quando essas coisas começarem a acontecer em sua vida, porque na economia divina, cada teste é transformado em testemunho, cada problema em plataforma, cada ferida em sabedoria, cada adversidade em unção, como José declarou aos seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o tornou em bem. Este é o Deus que você serve, o Redentor, o Restaurador, o Transformador, que toma até mesmo as piores circunstâncias e as reconfigura para a sua glória e para o seu bem. Hoje declare com Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Declare com Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Declare com Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declare com João: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nunca duvide de Deus. Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é bom e Ele está com você até o fim. Como Ele mesmo prometeu em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existe uma mulher neste momento que está diante de Deus em uma posição que o mundo não entende, que a sociedade julga, que até mesmo a igreja muitas vezes interpreta erroneamente. É a mulher que dorme sem marido, não por rebeldia, não por orgulho, não por amargura, mas por obediência a um chamado que ela mesma ainda está aprendendo a compreender. E quero te dizer algo com autoridade profética. Deus tem um propósito sobrenatural para essa mulher. Um propósito que transcende toda a lógica humana, que desafia toda expectativa cultural, que quebra todo padrão religioso estabelecido. Você já parou para pensar por que o inimigo tem investido tanto esforço em fazer a mulher solteira, viúva ou separada sentir-se incompleta? Por que existe uma pressão tão grande, tão constante, tão sufocante sobre ela para que busque a qualquer custo uma companhia? Porque o diabo sabe algo que a igreja esqueceu. Uma mulher consagrada a Deus, que dorme sem marido, mas acorda com o Espírito Santo, é uma ameaça ao reino das trevas. Ela é perigosa. Ela é incontrolável pelos padrões humanos. Ela tem acesso a uma dimensão de intimidade com Deus que poucos alcançam. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, Paulo revela algo extraordinário sob inspiração divina. Ele diz: a mulher não casada cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, de como há de agradar ao marido. Você está ouvindo isso? Não é condenação ao casamento, é revelação de um propósito específico. É a declaração de que existe uma unção, uma capacidade, uma disponibilidade sobrenatural na mulher que não está dividida entre cuidar de um lar e buscar a face de Deus. Mas o que o mundo fez com essa verdade?
transformou a mulher sem marido em motivo de pena, em objeto de consolo, em alguém que precisa ser resgatada da sua condição. E a própria mulher começou a acreditar nessa mentira. Ela começou a se ver como alguém em estado de espera, como alguém incompleta, como alguém que está vivendo uma vida de segunda categoria, até que finalmente chegue aquele que vai lhe dar valor. Escute minha voz profética hoje. Essa é uma das maiores mentiras que o inferno plantou na mente da mulher de Deus. Você não está esperando ninguém para começar a viver seu propósito. Você não está incompleta porque dorme sozinha. Você não está em um limbo espiritual, aguardando que alguém apareça para validar sua existência. Pelo contrário, você está em uma posição estratégica que Deus mesmo preparou, onde Ele pode usá-la de maneiras que uma mulher dividida não pode ser usada. Pense comigo. Quem estava aos pés da cruz quando Jesus morreu? Eram mulheres, mulheres que não fugiram, mulheres que não negaram, mulheres que permaneceram quando todos os discípulos homens desapareceram no medo. E dessas mulheres, muitas não tinham marido naquele momento. Elas tinham algo mais precioso. Tinham Jesus. Tinham uma lealdade que não dependia de aprovação social. Tinham uma coragem que nascia da intimidade com Deus, não da validação humana. E quando Jesus ressuscitou, quem Ele escolheu para ser a primeira testemunha? Maria Madalena, uma mulher que o mundo conhecia pela sua história de libertação. Uma mulher que não tinha marido, uma mulher que a sociedade poderia facilmente desqualificar. Mas Jesus não a desqualificou. Jesus a escolheu. Jesus lhe deu o maior privilégio que alguém poderia ter: ser a primeira a anunciar que ele havia vencido a morte. Você entende o que isso significa? Jesus estava estabelecendo um padrão profético. Ele estava declarando que a mulher consagrada, a mulher que o busca, a mulher que não se deixa definir pela ausência de um marido, mas pela presença do Espírito Santo, essa mulher tem uma autoridade espiritual tremenda. Essa mulher pode ver coisas que outros não veem. Essa mulher pode ouvir coisas que outros não ouvem. Essa mulher pode anunciar verdades que transformam nações. Mas veja o que aconteceu. Quando Maria chegou com a notícia da ressurreição, os discípulos não acreditaram. Lucas capítulo 24, versículo 11 diz: "E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram." O testemunho de uma mulher foi considerado delírio, foi desqualificado, foi rejeitado. E isso não foi apenas um evento histórico, é uma realidade que se repete em cada geração. A mulher de Deus recebe revelação, mas o sistema religioso diz: são apenas emoções, são apenas impressões. Você está exagerando. Quantas vezes você recebeu uma palavra profética, uma direção clara do Espírito Santo, mas não falou porque sabia que iam dizer que você estava emocionada demais? Quantas vezes Deus te mostrou algo, mas você guardou para si porque tinha medo de ser chamada de louca, de ser taxada de presunçosa, de ser acusada de estar se achando especial? Hoje eu profetizo sobre sua vida. Chegou a hora de quebrar o silêncio imposto. Chegou a hora de abrir a boca com a palavra que Deus colocou dentro de você. Chegou a hora de você entender que a opinião de quem não tem intimidade com Deus não pode determinar o que você vai fazer com o que Deus te revelou. A mulher que dorme sem marido não está dormindo sozinha. Ela dorme sob a cobertura do Altíssimo. Ela descansa à sombra do Onipotente. E quando ela acorda, acorda com visões, com sonhos, com revelações que Deus deposita naqueles que estão disponíveis para Ele. O Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você captou isso? O descanso não vem da presença de um marido. O descanso vem de habitar no esconderijo de Deus.
E quando você habita nesse lugar de intimidade, algo sobrenatural acontece. Você para de buscar nos seres humanos o que só Deus pode dar. Você para de tentar arrancar validação de pessoas que elas mesmas estão vazias. Você para de se contentar com migalhas de atenção e começa a se alimentar do pão que desce do céu. E aí, quando você está saciada de Deus, quando você está completa nele, quando você não precisa de ninguém para te fazer sentir importante, aí sim você se torna perigosa para o inferno. Porque uma mulher desesperada é manipulável. Uma mulher carente aceita qualquer coisa. Uma mulher que se sente incompleta se submete a relacionamentos que a destroem. Mas uma mulher que sabe quem ela é em Deus, que conhece seu valor, que entende seu chamado, essa mulher não se vende barato. Essa mulher não aceita qualquer proposta. Essa mulher não dança conforme a música do mundo. E é exatamente por isso que o inimigo trabalha tanto para fazer você se sentir solitária. Ele sabe que se você descobrir a plenitude que existe em estar sozinha com Deus, você nunca mais vai aceitar as imitações baratas que ele oferece. Ele sabe que se você experimentar a alegria de servir a Deus sem distrações, você nunca mais vai trocar isso por uma companhia que te afasta do altar. Vamos mais fundo nessa revelação. Existe uma diferença enorme entre estar sozinha e estar solitária. Estar sozinha é uma condição física. Estar solitária é um estado emocional. E muitas mulheres casadas estão profundamente solitárias, enquanto muitas mulheres sem marido estão completamente realizadas. Por quê? Porque realização não vem de ter alguém ao seu lado na cama. Realização vem de ter propósito, de ter identidade, de ter a certeza de que você está exatamente onde Deus te quer. Olhe para Ana no templo. Lucas capítulo 2 descreve uma mulher que havia sido casada apenas 7 anos antes de ficar viúva. E ela passou décadas servindo a Deus no templo, jejuando, orando, profetizando. Ela não estava em casa lamentando sua viuvez. Ela não estava nas sinagogas mendigando pena. Ela estava no lugar de adoração, fazendo aquilo para o qual Deus a havia separado. E quando Jesus nasceu, quando Maria e José levaram o menino ao templo, quem estava lá para reconhecer o Messias? Ana, a viúva profetisa, a mulher que não tinha marido, mas tinha revelação. Você percebe o padrão? Deus escolhe essas mulheres para momentos proféticos decisivos. Não é coincidência, não é sorte, é estratégia divina, é escolha soberana. Porque essas mulheres desenvolveram um nível de sensibilidade espiritual, de discernimento, de conexão com o Espírito Santo, que não pode ser alcançado quando você está dividida entre muitas preocupações. E Paulo não estava inventando isso. Ele estava revelando algo que já existia desde o Antigo Testamento. Olhe para Débora. Juízes, capítulo 4, nos mostra uma mulher que era juíza em Israel. Ela julgava o povo sob a palmeira. Os homens vinham até ela buscando sabedoria, buscando direção, buscando resolução de conflitos. E quando Israel precisou ir para a guerra, Baraque disse que só iria se Débora fosse com ele. Um general dizendo que só iria para a batalha se uma mulher fosse junto. O que Débora tinha que os outros não tinham? Ela tinha uma palavra profética clara. Ela tinha autoridade espiritual. Ela tinha a presença de Deus de tal forma que os homens reconheciam. Sem essa mulher, não vencemos. E Deus usou Débora não apenas para liderar Israel, mas para confrontar a covardia masculina daquela geração. Ele usou uma mulher para envergonhar os homens que deveriam estar lutando, mas estavam escondidos. E aqui está outra verdade que precisa ser dita. Deus usa a mulher sem marido para confrontar sistemas que falharam. Quando os líderes estabelecidos não estão cumprindo seu papel, Deus levanta a mulher que todo mundo subestimou.
Quando os homens que deveriam estar na brecha estão ausentes, Deus convoca a mulher que passou anos sendo ignorada. Quando a estrutura religiosa está falida, Deus usa a voz feminina para trazer reforma. Isso ameaça? Claro que ameaça. Ameaça todo homem que acha que liderança é questão de gênero e não de unção. Ameaça toda estrutura que se acostumou a silenciar metade do exército de Deus. Ameaça todo sistema que transformou a mulher em decoração da igreja, em vez de reconhecê-la como guerreira do reino. Mas escute, a unção na sua vida não precisa da aprovação de quem não entende seu chamado. O propósito de Deus sobre você não depende de permissão humana. E se Deus te levantou, se Deus te ungiu, se Deus te deu uma palavra, você não precisa esperar que os homens abram a porta. Deus mesmo vai abrir portas que ninguém pode fechar. Agora, deixe-me trazer uma correção necessária. Isso não significa que você deve viver com amargura contra os homens. Isso não significa que você deve desenvolver um espírito de independência arrogante. Isso não significa que casamento é inferior ou desnecessário. Não. Casamento é honroso, é santo, é um presente de Deus. Mas o que estou dizendo é que sua vida não pode ficar em pausa até que ele aconteça. Seu propósito não pode ser adiado porque você ainda não encontrou aquele que vai dividir sua vida com você. E aqui está uma revelação que vai libertar muitas. Talvez Deus nunca tenha planejado o casamento para você nesta temporada. Talvez essa espera que você chama de atraso seja, na verdade, o tempo perfeito de Deus. Talvez o que você vê como rejeição seja, na verdade, proteção divina. Talvez todos aqueles relacionamentos que não deram certo não foram falhas, mas intervenções sobrenaturais de um Deus que te ama tanto que Ele mesmo fechou portas que teriam te destruído. Pense nisso. Quantos relacionamentos você forçou porque estava com medo de ficar sozinha? Quantas vezes você ignorou sinais vermelhos gritantes porque estava desesperada por companhia? Quantas vezes você se contentou com menos do que merecia porque achou que era melhor ter alguém imperfeito do que não ter ninguém? E Deus, na sua misericórdia infinita, sabotou tudo isso. Ele fechou portas. Ele criou circunstâncias. Ele mudou corações. Não para te fazer sofrer, mas para te salvar. Não para te punir, mas para te preservar. Porque ele tinha algo melhor reservado. Ele tinha um propósito que seria destruído se você tivesse insistido naquilo que não era da vontade dele. Isaías, capítulo 54, versículo 5, diz algo revolucionário. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Leia isso de novo. O teu Criador é o teu marido. Não diz que vai ser. Não diz que será quando você encontrar alguém. Diz que é presente, agora, neste momento. Isso significa que toda necessidade emocional que você tem, Deus pode suprir. Toda carência de ser amada, Deus pode preencher. Toda falta que você sente, Deus pode satisfazer. Você não está incompleta. Você está completa nele. E quando você entende isso, quando você realmente absorve essa verdade, sua vida muda completamente, porque aí você para de buscar nos homens o que só Deus pode dar. Você para de colocar expectativas impossíveis sobre relacionamentos humanos. Você para de transformar pessoas em ídolos, esperando que elas façam por você aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. E quando você para de fazer isso, quando você volta sua dependência total para Deus, aí sim você se torna uma candidata saudável para um relacionamento verdadeiro. Porque o maior perigo não é ficar solteira. O maior perigo é entrar em um relacionamento vazio de Deus. O maior erro não é dormir sozinha. O maior erro é dormir ao lado de alguém e ainda assim estar espiritualmente morta. O maior problema não é a ausência de um marido.
O maior problema é a presença de um homem errado que te afasta do altar, que te impede de orar, que te distrai do seu chamado, que te faz escolher entre ele e Deus. E quando você tem clareza disso, quando você realmente entende isso, sua forma de orar muda. Você para de suplicar: Deus, me dá um marido, e começa a declarar: Deus, eu confio no teu tempo. Se for da tua vontade me casar, que seja com alguém que me aproxime de ti, não que me afaste. Que seja alguém que entenda meu chamado, não que tente sufocá-lo. Que seja alguém que sirva ao teu propósito na minha vida, não que se torne um obstáculo. Isso é maturidade espiritual. Isso é sabedoria profética. Isso é uma mulher que saiu da mentalidade de carência e entrou na mentalidade de reino. Agora, quero que você entenda algo que vai revolucionar sua perspectiva. Existe uma guerra espiritual específica contra a mulher que dorme sem marido. Não é uma guerra física, é uma guerra de narrativas. É uma batalha pela sua mente. É um ataque sistemático contra a sua identidade. O inimigo sabe que se ele conseguir fazer você se sentir envergonhada da sua condição, ele te neutraliza. Se ele conseguir plantar em você a ideia de que você é menos importante porque não tem um homem ao seu lado, ele te paralisa. Se ele conseguir convencê-la de que você está perdendo tempo, ele te tira do propósito para o qual Deus te chamou. E como ele faz isso? Através de 3 armas principais. Primeira arma, comparação. Ele coloca você olhando para outras mulheres que estão casadas, que têm filhos, que têm uma família estabelecida. E ele sussurra no seu ouvido: olha o que você não tem. Olha o que você está perdendo. Todo mundo já avançou e você está parada. Mas isso é mentira. Comparação nunca é da vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz que não é sábio nos comparar com outros. Por quê? Porque cada pessoa tem um chamado diferente, um tempo diferente, um propósito diferente. O que Deus está fazendo na vida dela não tem nada a ver com o que Ele está fazendo na sua. E quando você se compara, você desonra o plano específico que Deus desenhou para você. Segunda arma do inimigo, pressa. Ele tenta te fazer acelerar o relógio de Deus. Ele planta ansiedade. Ele cria urgência artificial. Ele faz você pensar: meu tempo está acabando, já passei dos 30, já passei dos 40, logo não vai mais haver chance. E movida por essa pressa, você começa a fazer escolhas desesperadas. Você aceita qualquer proposta, você se relaciona com qualquer um. Você abre mão dos seus valores porque está com medo de perder o prazo. Mas escute bem, Deus não tem pressa. Sara teve um filho aos 90 anos. Elizabeth engravidou quando já era idosa. Deus não está limitado pelo seu relógio biológico. Deus não está preocupado com suas estatísticas. Deus está comprometido com o seu propósito. E se faz parte desse propósito você casar e ter filhos, isso vai acontecer no tempo certo, da forma certa, com a pessoa certa. Mas se não faz parte, você não vai viver uma vida de segunda categoria. Você vai viver uma vida diferente, igualmente importante, igualmente valiosa, igualmente abençoada. Terceira arma do inimigo, rejeição. Ele usa cada relacionamento que não deu certo para te convencer de que o problema é você. Ele pega cada decepção amorosa e transforma em evidência de que você não é digna de ser amada. Ele distorce cada término para fazer você acreditar que há algo errado com você, que você não é suficiente, que você nunca vai ser escolhida. E muitas mulheres carregam essa ferida de rejeição por anos. Elas entram em novos relacionamentos ainda sangrando de feridas antigas. Elas se relacionam não por amor, mas por medo de confirmar que realmente não são desejáveis. Elas aceitam migalhas porque acreditaram na mentira de que não merecem o banquete. Hoje eu quebro essa maldição sobre sua vida.
Em nome de Jesus, eu decreto que toda palavra de rejeição que foi falada sobre você cai por terra agora. Todo sentimento de inadequação, toda crença de que você não é suficiente, toda mentira de que você não tem valor, eu ordeno que se quebre agora mesmo. Você não foi rejeitada, você foi protegida, você não perdeu. Você escapou. Aquilo que você chama de fracasso foi, na verdade, livramento divino. E quando você entende isso, quando essa revelação penetra no seu espírito, você para de viver na defensiva. Você para de tentar provar seu valor para pessoas que não têm capacidade de reconhecê-lo. Você para de se diminuir para caber em espaços que Deus nunca planejou para você ocupar. Porque veja bem, seu valor não foi determinado por quem te escolheu ou deixou de te escolher. Seu valor foi estabelecido no Calvário. Jesus pagou um preço alto demais por você. Ele derramou seu sangue, ele carregou seus pecados, ele morreu sua morte e 3 dias depois ele ressuscitou trazendo você junto. Isso é o que define seu valor, não a opinião de um homem. Não a aceitação de uma sociedade, não o padrão de uma cultura. O sangue de Jesus. Esse é seu certificado de valor. Agora vamos olhar para outra dimensão desse propósito sobrenatural. A mulher que dorme sem marido tem uma vantagem estratégica no mundo espiritual. Ela pode orar sem interrupção. Ela pode jejuar sem ter que negociar com ninguém. Ela pode buscar a face de Deus a qualquer hora, sem precisar considerar o cronograma de outra pessoa. E isso pode parecer pequeno, mas não é. No mundo espiritual, isso é poder, porque batalhas são vencidas no secreto. Territórios são conquistados na madrugada. Filhos são libertos quando a mãe se levanta às 3 da manhã para clamar. Cidades são transformadas quando mulheres consagradas intercedem sem parar. E quem pode fazer isso melhor? A mulher que não tem que preparar café da manhã para um marido. A mulher que não tem que esperar alguém dormir para poder orar em voz alta. A mulher que não precisa pedir permissão para jejuar 3 dias. A mulher que tem total liberdade para dizer: essa semana eu vou buscar a Deus intensamente, sem nada me distrair. Isso é o que Paulo estava dizendo em 1 Coríntios 7. Não era menosprezo ao casamento, era reconhecimento de uma realidade espiritual. Há coisas que só podem ser feitas quando você está totalmente disponível para Deus. Há níveis de intimidade que só são alcançados quando não há competição pela sua atenção. Há revelações que só são recebidas quando você pode ficar horas, dias, semanas, buscando sem ser interrompida. E isso traz uma responsabilidade tremenda. Se Deus te deu essa liberdade, essa disponibilidade, essa ausência de distrações legítimas, então o que você está fazendo com isso? Está usando esse tempo para buscar a face dele? Ou está desperdiçando em autopiedade, em lamentos, em tentar forçar relacionamentos que Deus não autorizou? Porque uma coisa é você estar sozinha por circunstâncias que você não escolheu. Outra coisa é você transformar essa condição em um altar de adoração. Uma coisa é você sofrer pela ausência de um marido. Outra coisa é você descobrir a presença de Deus de forma tão intensa que a ausência humana deixa de ser um problema. E eu conheço mulheres assim. Conheço viúvas que, em vez de se afundar em depressão, se tornaram guerreiras de oração que sustentam igrejas inteiras. Conheço solteiras que, em vez de viver frustradas, estão levantando projetos sociais que transformam comunidades. Conheço separadas que, em vez de amargurar, estão criando filhos na presença de Deus e vendo uma geração ser levantada em santidade. Essas mulheres entenderam o segredo. Elas descobriram que Deus não desperdiça nada. Cada temporada tem um propósito. E a temporada de estar sem marido não é uma maldição, não é um castigo, não é um período de espera vazio.
É uma oportunidade única de desenvolver uma intimidade com Deus que será a base para tudo que vier depois. Porque veja, se você um dia casar, você vai entrar nesse casamento completa em Deus, não buscando no marido o que só Deus pode dar. Você vai ser uma bênção para ele, não um fardo emocional. Você vai somar, não sugar. Você vai edificar, não destruir com inseguranças e carências. E se Deus não te chamar para casar, você não vai viver uma vida frustrada, sentindo-se menos importante e invejando as outras. Você vai viver plena, realizada, impactando o reino de formas que uma mulher casada não poderia. Você vai ter histórias de intervenção divina que vão inspirar gerações. Você vai deixar um legado que não depende de ter fundado uma família biológica, mas de ter gerado filhos espirituais, de ter mudado vidas, de ter sido instrumento de Deus para milagres que ninguém vai esquecer. Vamos agora entrar em um território que precisa ser explorado com delicadeza, mas com verdade. A batalha sexual que a mulher sem marido enfrenta. Porque seria desonesto da minha parte falar sobre esse tema e fingir que essa não é uma realidade. Seria irresponsável trazer uma mensagem profética e ignorar uma das maiores lutas que essas mulheres enfrentam. Você vive em um mundo hipersexualizado. Um mundo que te bombardeia com imagens, com estímulos, com mensagens que dizem que sexo é apenas uma necessidade física que pode ser satisfeita com qualquer um, a qualquer momento. E ao mesmo tempo, você está dentro de uma igreja que muitas vezes não sabe como abordar esse assunto com maturidade. Então ou fica em silêncio ou te condena por ter desejos que Deus mesmo colocou em você. Então você fica presa no meio. O mundo te chama de reprimida porque você não vive segundo os instintos. A igreja te faz sentir culpada por admitir que a batalha existe. E você, sozinha no seu quarto, lida com uma guerra que ninguém quer conversar sobre. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz: Fujam da imoralidade sexual. Não diz: repreenda a imoralidade sexual. Não diz: negocie com a imoralidade sexual. Diz: fuja. Por quê? Porque Paulo sabia que essa não é uma batalha que se vence ficando perto da tentação. Essa é uma batalha que se vence com distância radical. Mas fugir não significa apenas evitar situações físicas. Fugir significa também controlar o que você assiste, o que você lê, com quem você conversa, que tipo de música você escuta, que ambientes você frequenta. Porque seu corpo não vive isolado da sua mente. O que entra pelos seus olhos e ouvidos alimenta desejos. O que você consome culturalmente afeta sua capacidade de viver em santidade. E aqui está uma verdade dura. Você não pode viver uma vida de consagração se você está consumindo o mesmo conteúdo que o mundo consome. Você não pode cultivar pureza se você assiste filmes que normalizam fornicação. Você não pode manter santidade se suas conversas estão cheias de insinuações, de piadas sexuais, de conversas que acendem fogo em vez de apagar. Isso parece legalismo? Não é. É sabedoria. É entender como você foi criada. Deus te fez com desejos legítimos que no contexto certo são santos e bonitos. Mas fora do contexto do casamento, esses desejos se tornam uma porta aberta para a destruição. E o inimigo sabe disso. Por isso ele investe tanto em fazer você ceder, mesmo que seja só um pouco, mesmo que seja só dessa vez. Mas não existe só um pouco em pecado sexual. Não existe só dessa vez em compromisso com a carne. Porque cada vez que você cede, você fortalece uma cadeia. Cada vez que você racionaliza, você enfraquece sua resistência. Cada vez que você diz não faz mal, você apaga um pouco mais a sensibilidade do Espírito Santo dentro de você. E eu sei que é difícil.
Eu sei que há noites em que a solidão pesa, em que o corpo grita, em que você se pergunta se Deus realmente se importa, se vale a pena continuar pura quando parece que todo mundo ao seu redor está vivendo como quer sem consequências. Mas escute, as consequências virão. Talvez não imediatamente, mas virão. Porque Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos alerta. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. E colher não é apenas sofrer castigo. Colher é também perder acesso, é perder unção, é perder aquela sensibilidade espiritual que te fazia discernir a voz de Deus, é perder aquela alegria da presença dele. É acordar e perceber que você está orando, mas não sente nada, está lendo a Bíblia, mas as palavras parecem mortas, está na igreja, mas tudo parece rotina. Porque pecado sexual faz algo específico, ele profana o templo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, pergunta: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Seu corpo não é apenas seu. Seu corpo é morada de Deus. E quando você usa esse corpo de forma profana, você não está apenas desrespeitando a si mesma. Você está desrespeitando a presença divina que habita em você. Isso deveria trazer tremor. Isso deveria produzir reverência. Isso deveria fazer você pensar 2, 3, 10 vezes antes de ceder. Porque o que está em jogo não é apenas sua reputação, não é apenas sua saúde, não é apenas seu futuro casamento. O que está em jogo é sua comunhão com o Deus vivo. Mas aqui está a boa notícia. Você não está sozinha nessa batalha. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, mas sem pecar. Jesus entende. Ele sabe o que é enfrentar tentação. Ele sabe o que é sentir a pressão. Ele sabe o que é a batalha. E ele não te condena quando você clama por ajuda. Ele te fortalece. Ele te capacita. Ele te dá graça para vencer. Mas você precisa ser honesta com ele. Você precisa parar de fingir que está bem quando não está. Você precisa abrir o jogo e dizer: Senhor, eu estou lutando, eu estou sendo tentada, eu preciso da tua força porque a minha não é suficiente. E quando você faz isso, quando você se humilha diante dele, ele derrama graça sobre você. Não graça para continuar pecando, graça para vencer. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba é achar que você consegue vencer sozinha. A soberba é tentar impressionar a Deus com sua força. A humildade é reconhecer sua fraqueza e depender totalmente dele. E é na humildade que a graça flui. É na dependência que o poder se manifesta. E deixe-me dizer mais uma coisa sobre essa batalha. Ela não define você. Você não é suas tentações. Você não é suas lutas. Você não é os pensamentos que passam pela sua mente. Você é filha de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é herdeira do reino. E essa identidade é mais forte do que qualquer desejo da carne. Mas você precisa alimentar sua identidade. Você precisa lembrar-se diariamente de quem você é. Você precisa declarar sobre si mesma as verdades de Deus, não as mentiras do inimigo. Porque a batalha não é apenas contra a tentação externa. A batalha é também contra a narrativa interna que diz que você é fraca, que você sempre vai ceder, que você nunca vai conseguir viver em santidade. Romanos capítulo 6, versículo 11 diz: Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem-se. Isso é uma decisão mental. É uma escolha de identidade. É você dizendo: eu não sou mais escrava do pecado. Eu morri com Cristo. Aquela mulher velha que vivia segundo a carne, ela foi crucificada.
Agora quem vive em mim é uma nova criatura capacitada pelo Espírito Santo para viver em santidade. E quando você faz essa declaração todos os dias, quando você renova sua mente com a palavra, quando você se cerca de pessoas que te fortalecem em vez de te enfraquecer, quando você toma decisões radicais de fugir de tudo que te leva na direção errada, você começa a experimentar vitória. Não vitória perfeita, porque você ainda é humana, mas vitória progressiva, vitória que vai crescendo, que vai se estabelecendo, que vai te transformando de glória em glória. E um dia você vai olhar para trás e vai perceber: aquela tentação que antes te dominava não tem mais poder sobre você. Aquele desejo que antes te consumia foi substituído por algo maior. Aquela batalha que antes parecia impossível foi vencida pelo poder de Deus operando em você. Isso é santidade. Não é perfeição instantânea, é transformação progressiva. É você cooperando com o Espírito Santo dia após dia, escolha após escolha, até que o caráter de Cristo seja formado em você. E quando você chega nesse lugar, quando você prova que é possível viver em santidade, mesmo em um mundo corrompido, mesmo sem ter um marido, mesmo enfrentando todas as pressões e tentações, você se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Você se torna prova de que a graça é real, de que a transformação acontece, de que Deus realmente capacita aqueles que confiam nele. E isso é mais poderoso do que 1000 sermões, porque uma vida transformada prega mais alto do que palavras. Uma mulher que vive em pureza em meio à corrupção é um milagre ambulante. Uma mulher que escolhe a santidade quando poderia escolher o prazer temporário é um sinal profético de que o reino de Deus é real. Agora, preciso te levar a outra dimensão dessa verdade. A mulher que dorme sem marido e vive em consagração a Deus se torna uma mãe espiritual. Ela gera filhos que não vieram do seu ventre, mas do seu espírito. Ela cria herdeiros que não têm seu sangue, mas têm sua fé. Ela deixa um legado que transcende biologia e entra na eternidade. Isaías, capítulo 54, versículo 1, declara algo surpreendente. Cante alegremente, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canção, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos daquela que tem marido. Você captou isso? A mulher solitária tem mais filhos, não biologicamente, mas espiritualmente. E a história bíblica está cheia dessas mulheres. Mulheres que não tiveram seus próprios filhos, mas criaram filhos alheios. Mulheres que não geraram vida fisicamente, mas geraram destinos espiritualmente. Mulheres que não construíram uma família natural, mas edificaram uma família espiritual que impactou nações. Pense em Miriam, irmã de Moisés. Ela não teve filhos próprios mencionados nas Escrituras, mas ela foi profetisa. Ela liderou as mulheres de Israel. Ela foi uma das 3 pessoas que Deus usou para tirar Israel do Egito. Miqueias, capítulo 6, versículo 4 diz: Porque te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. 3 nomes: Moisés, Arão e Miriam. Uma mulher no mesmo nível de importância que os 2 homens. E quantas mulheres israelitas foram impactadas por ela? Quantas meninas cresceram vendo uma mulher na liderança e entenderam que Deus também as chamava? Quantas gerações foram marcadas pela adoração que Miriam liderou quando Israel atravessou o Mar Vermelho? Ela gerou filhos espirituais aos milhares. Ou olhe para Rode, a empregada que estava orando na casa de Maria, quando Pedro foi liberto da prisão em Atos capítulo 12. Ninguém sabe seu sobrenome, ninguém sabe sua história completa, mas sabemos que ela estava ali, orando junto com os outros. Uma jovem serva, provavelmente sem marido, participando de uma vigília de oração que resultou em um milagre poderoso. E quando o milagre aconteceu,
Quando Pedro bateu na porta, ela foi a primeira a reconhecer a voz dele. Ela tinha discernimento. Ela tinha fé. E onde está Rode hoje? Imortalizada na palavra de Deus. Seu nome registrado para sempre como parte de um momento decisivo na história da igreja primitiva. Não porque ela casou, não porque ela teve filhos, mas porque ela estava no lugar de oração quando Deus se moveu. Você entende o padrão? Deus não está limitado por estruturas familiares. Ele não está preso a convenções sociais. Ele usa quem está disponível. Ele escolhe quem está consagrado. E se você está disponível, se você está consagrada, Ele vai usar você de formas que vão surpreender gerações. Mas ser mãe espiritual exige algo. Você precisa investir em outros. Você não pode viver só para si mesma. Você não pode ficar fechada em seu mundinho, lamentando o que não tem, ignorando as oportunidades que Deus está colocando na sua frente. Há jovens que precisam de mentoria, há crianças que precisam de uma tia espiritual, há mulheres mais novas que precisam de alguém que caminhou antes delas e pode ensinar o caminho. Tito capítulo 2, versículos 3 a 5, estabelece claramente: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Veja que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Não diz que só as casadas devem ensinar. Diz que as mulheres experientes, as que já viveram, as que já aprenderam, essas devem passar o conhecimento adiante. E se você tem mais de 40 anos e já caminhou com Deus, você tem sabedoria para compartilhar. Você tem cicatrizes que podem servir de lição para outras. Você tem vitórias que podem inspirar as que vêm atrás. Mas isso requer intencionalidade. Você precisa criar espaços. Você precisa abrir sua casa. Você precisa disponibilizar seu tempo. Você precisa ser vulnerável o suficiente para compartilhar não apenas seus sucessos, mas também suas lutas, suas falhas, suas aprendizagens do caminho. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você para de se sentir inútil. Você para de achar que sua vida não tem propósito. Porque, de repente, você está vendo outras mulheres crescerem por causa do investimento que você fez nelas. Você está vendo jovens tomando decisões sábias porque aprenderam com seus erros. Você está vendo famílias sendo edificadas porque você ensinou princípios bíblicos que alguém aplicou. Isso é maternidade espiritual. E ela é tão importante quanto a maternidade biológica. Talvez até mais em certos aspectos, porque uma mãe biológica geralmente influencia seus próprios filhos. Uma mãe espiritual pode influenciar dezenas, centenas, milhares. Uma mãe biológica forma uma família. Uma mãe espiritual pode formar uma geração. E você não precisa ter um título para fazer isso. Você não precisa ser pastora, não precisa estar em um cargo oficial, não precisa ter credenciais eclesiásticas. Você só precisa ter coração disposto e vida consagrada. Porque as pessoas não aprendem do que você diz, elas aprendem do que você vive. E quando sua vida irradia a presença de Deus, quando sua conduta demonstra integridade, quando suas escolhas refletem sabedoria, você automaticamente se torna referência para outros. Mas há também outra forma de maternidade espiritual: intercessão. A mulher que ora é uma mãe que gera no espírito. Cada oração é como um parto. Cada lágrima derramada no secreto é como dor de travessia. E quando você intercede por alguém consistentemente, você está espiritualmente dando à luz o destino dessa pessoa. Paulo usava essa linguagem. Gálatas capítulo 4, versículo 19 diz: Meus filhinhos,
por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Ele chamava os crentes de filhos e dizia que sentia dores de parto por eles. Não dores físicas, mas dores espirituais. A agonia de ver alguém ainda imaturo e interceder até que Cristo seja formado neles. E você pode fazer isso. Você pode adotar pessoas espiritualmente através da oração. Você pode trazer diante de Deus jovens que estão se desviando. Você pode clamar por famílias que estão desmoronando. Você pode interceder por pastores, por líderes, por nações inteiras. E quando você faz isso fielmente, quando você não desiste, quando você continua clamando mesmo quando não vê resultados imediatos, você está operando como mãe espiritual. E um dia, quando você chegar no céu, você vai se surpreender. Vão chegar pessoas que você nem conhecia pessoalmente e vão dizer: "Você orou por mim. Eu não sabia, mas Deus me disse que havia uma mulher clamando pela minha vida. E foi por causa das suas orações que eu fui liberto." Isso vai acontecer, porque no mundo espiritual, oração gera vida, intercessão produz milagres. E a mulher consagrada, que usa seu tempo para orar, está literalmente mudando destinos. Estamos chegando ao final dessa palavra profética, mas antes de fechar, preciso abordar uma realidade que não pode ser ignorada. A diferença entre esperar em Deus e desperdiçar tempo. Porque há mulheres que usam a espiritualidade como desculpa para se esconder. Elas dizem que estão consagradas, mas na verdade estão com medo. Elas dizem que estão esperando em Deus, mas na verdade estão paralisadas por traumas do passado. E isso precisa ser confrontado com amor, mas com firmeza. Consagração não é isolamento. Santidade não é medo de viver. Esperar em Deus não significa sentar e não fazer nada. Significa viver intensamente no propósito dele, enquanto ele prepara o que vem depois. José esperou anos na prisão, mas enquanto esperava, ele administrava a prisão. Davi esperou anos antes de ser rei, mas enquanto esperava, ele cuidava de ovelhas, matava leões e ursos, vencia gigantes. Jesus esperou 30 anos antes de começar seu ministério público, mas durante esses anos ele trabalhava como carpinteiro, crescia em sabedoria, se preparava. Esperar em Deus é ativo, não passivo. É você desenvolvendo seus talentos, é você estudando, se capacitando, se preparando, é você servindo onde está agora, mesmo que não seja onde você quer estar. É você investindo em relacionamentos saudáveis, construindo amizades verdadeiras, fazendo parte de uma comunidade. Porque se Deus te chamar para casar amanhã, você precisa estar pronta. Você precisa ter inteligência emocional desenvolvida. Você precisa saber se relacionar. Você precisa ter tratado suas feridas, trabalhado suas inseguranças, curado suas mágoas. Um homem de Deus não vai querer uma mulher amarga. Ele vai querer uma mulher madura, equilibrada, que conhece seu valor, que está completa em Deus. E se Deus não te chamar para casar, você ainda precisa estar pronta. Pronta para impactar, pronta para liderar, pronta para ser usada em dimensões que você nem imagina ainda. Porque Deus não desperdiça a preparação. Tudo que Ele está desenvolvendo em você agora, tudo que você está aprendendo, tudo que você está superando, tudo isso vai ser usado. Talvez não da forma que você imagina, mas vai ser usado. Então pare de ver esse tempo como perda. Pare de olhar para a sua vida como se você estivesse em uma sala de espera, matando tempo até que a vida real comece. Sua vida já começou, você já está no jogo. E o que você faz hoje determina quem você será amanhã. Provérbios capítulo 31 descreve a mulher virtuosa. E quando você lê essa descrição, você percebe, essa mulher não está esperando ninguém para viver. Ela compra campos, ela planta vinhas, ela faz negócios, ela cuida dos pobres, ela veste linho fino, ela é respeitada nas portas da cidade.
Ela ensina com sabedoria e só no final menciona que ela tem marido e filhos. Sua identidade não estava no casamento. O casamento era parte da vida dela, mas não era o que a definia. O que a definia era seu caráter, seu trabalho, sua sabedoria, seu temor a Deus. E quando o texto diz que seu marido e seus filhos a elogiam, é porque ela já era extraordinária. Eles não a fizeram extraordinária, eles apenas reconheceram o que ela já era. E é isso que você precisa ser. Extraordinária por si mesma, valiosa por si mesma, completa em Deus. Não esperando que alguém venha te completar, te validar, te dar propósito. Você já tem propósito, você já tem valor, você já tem chamado. E se um homem entrar na sua vida um dia, ele vai somar, não te completar, porque você já está completa. Filipenses capítulo 1, versículo 6, declara: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você percebe? Deus começou uma obra em você e Ele vai completar essa obra. Ele não desiste no meio. Ele não abandona o projeto. Ele vai terminar o que começou. E essa obra não depende do seu estado civil. Não depende de você ter ou não ter marido. Depende da sua cooperação com o Espírito Santo. Depende de você permitir que Ele te molde, te transforme, te purifique. Depende de você confiar no processo, mesmo quando dói, mesmo quando não entende, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque às vezes Deus trabalha no invisível. Às vezes, a transformação mais profunda acontece quando você não percebe. Você só vai ver quando olhar para trás e perceber. Aquela mulher insegura não existe mais. Aquela mulher carente foi substituída. Aquela mulher amarga foi curada. E no lugar delas, surgiu alguém forte, alguém confiante, alguém que conhece seu Deus e sabe quem ela é nele. E quando você chega nesse lugar, quando você realmente entende sua identidade, seu propósito, seu valor em Cristo, aí sim você se torna plenamente disponível para o que Deus preparou. Porque você não está mais procurando alguém para te salvar. Você já foi salva por Jesus. Você não está mais procurando alguém para te dar identidade. Você já tem identidade nele. Você não está mais procurando alguém para preencher um vazio. Você está cheia dele. E uma mulher assim é uma ameaça ao inferno. Uma mulher assim não pode ser manipulada. Uma mulher assim não pode ser comprada. Uma mulher assim não pode ser intimidada, porque ela não depende de aprovação humana. Ela não vive para agradar pessoas. Ela vive para agradar a Deus. E quando você vive assim, quando essa é sua motivação central, você se torna imparável. Então hoje eu decreto sobre sua vida: você não é menos porque não tem marido. Você é poderosa porque tem Deus. Você não está incompleta. Você está estrategicamente posicionada. Você não está atrasada. Você está exatamente no tempo de Deus. E o que Ele está fazendo em você agora é a preparação para o que vem depois. Hoje se quebra todo o sentimento de rejeição sobre sua vida. Hoje se quebra toda a crença de que você não é suficiente. Hoje se quebra toda a maldição de solidão que tentaram colocar sobre você. Em nome de Jesus, eu decreto que você não está sozinha. Você está acompanhada pelo Rei dos Reis. Você não está abandonada. Você está guardada pelo Onipotente. Você não está esquecida. Você está gravada nas palmas das mãos dele. Isaías, capítulo 49, versículo 16 diz: eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Seu nome está escrito nas mãos de Deus. Você não é um detalhe esquecido. Você é uma prioridade divina e tudo que Ele prometeu sobre sua vida vai se cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo perfeito dele. Não da forma que você planejou, mas da forma que Ele planejou, que é infinitamente melhor.
Você é filha do Altíssimo. Você é herdeira do reino. Você é templo do Espírito Santo. Você é guerreira, intercessora, profetiza. Você é mãe espiritual de uma geração que ainda vai se levantar. Você é portadora de uma unção que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. Você é perigosa para o inferno, porque você decidiu viver santa, decidiu permanecer fiel, decidiu não se vender, não se comprometer, não se contaminar. E por isso, hoje, eu liberto sobre você uma unção sobrenatural. Uma unção que vai te dar discernimento para identificar o que é de Deus e o que não é. Uma unção que vai te dar força para resistir tentações que antes te derrubavam. Uma unção que vai te dar autoridade para falar em nome de Deus com poder. Uma unção que vai te usar para libertar cativos, curar feridos, restaurar famílias. Esta é a hora da mulher consagrada. Esta é a hora da mulher que não se vendeu. Esta é a hora da mulher que permaneceu fiel quando seria mais fácil desistir. E Deus está levantando um exército dessas mulheres. Mulheres que vão sacudir estruturas religiosas mortas. Mulheres que vão trazer reforma. Mulheres que vão anunciar a verdade sem medo. Mulheres que vão fazer o inferno tremer porque elas descobriram quem são em Cristo. E você é uma delas. Você não está lendo isso por acaso. Deus te trouxe até aqui porque esta palavra é para você. E agora você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo na autopiedade, no lamento, na frustração. Ou você pode se levantar, sacudir a poeira, declarar sua identidade e começar a caminhar no propósito que Deus preparou para você. Eu profetizo que você vai escolher a segunda opção. Eu decreto que hoje marca o fim de uma era de lamentação e o início de uma era de manifestação. Hoje você deixa de ser a mulher que chora pelo que não tem e se torna a mulher que celebra o que Deus está fazendo. Hoje você deixa de olhar para o que falta e começa a usar o que você tem. E o que você tem é suficiente, porque você tem Deus. E se você tem Ele, você tem tudo. Se você tem Ele, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Se você tem Ele, nenhuma porta que Ele abrir poderá ser fechada. Se você tem Ele, nenhum propósito que Ele estabeleceu sobre você poderá ser frustrado. Então levante-se, levante-se da autocomiseração, levante-se da vergonha, levante-se da insegurança, levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre sua vida. Porque você não é definida pela ausência de um marido, você é definida pela presença de Deus. E essa presença te faz mais do que vencedora. Essa presença te faz instrumento de milagres. Essa presença te faz diferença na terra. Hoje você recebe isso. Hoje você declara isso. Hoje você caminha nisso. No nome poderoso de Jesus. Amém.